Correção de Matemática, quarto ano. Correção das páginas 120 a 124 aí do nosso livro de matemática. Então, a gente iniciou na aula passada a unidade 5, né, falando de multiplicação com números naturais. E logo no início eu expliquei para vocês, né, que a gente tem que analisar sempre essa imagem que aparece. E aqui tinha algumas perguntinhas sobre o início aí da unidade. A primeira pergunta: o que você vê nesta cena? Então, o que a gente vê aqui nessa cena, né? A gente vê uma loja de eletrodomésticos com algumas pessoas e alguns produtos expostos com os preços, né? A gente vê aqui alguns clientes, vendedores, né? Os produtos, liquidificador, batedeira. E também o preço de alguns produtos, né? Como o preço da lavadora e o preço aí do fogão, né? A próxima pergunta: quais produtos aparecem à venda? Os produtos que a gente vê aí à venda é batedeira, aspirador de pó, cafeteira, geladeira, televisão, lavadora de roupa, fogão, liquidificador, aspirador de pó, né? Então, a gente vê bastante produtos aí. E a última pergunta: ao serem comprados, esses produtos costumam ficar em qual cômodo de uma residência? Então, ó, o televisor ou a televisão costuma ficar na sala ou no quarto, a lavadora de roupas e o aspirador de pó na lavanderia ou no quintal, e o fogão, o liquidificador, a batedeira, a cafeteira e a geladeira geralmente ficam na cozinha. Então, essas seriam as respostas que vocês iriam dar aí para essas perguntas iniciais. Iniciando, então, aqui na página 122, a gente inicia o nosso estudo sobre a multiplicação. Essa parte inicial aqui dos garotinhos, eu já expliquei para vocês aí na aula passada. E ficou para vocês responderem do item A ao item D. Então, no item A, diz o seguinte: se você comprar 5 pacotes de figurinhas com 4 figurinhas em cada pacote, então vai obter quantas figurinhas no total? O total aqui é 20 figurinhas que a gente vai obter. A forma como você fez pode estar correta. Se o resultado foi 20, está correto. Mas o ideal seria a gente utilizar aí a multiplicação. Eu iria pegar a quantidade de pacotes, 5 pacotes, vezes a quantidade de figurinhas que vem em cada pacote. Então, 5 vezes o 4, 20. Mas aí você pode se perguntar: professora, eu não sei de cabeça quanto é 5 vezes o 4. Como que eu faço para calcular? Eu posso fazer desenhos, não é isso? Então, ó, eu vou fazer aqui uma representação para a gente ver como que ficaria essa representação do 5 vezes o 4. Bora lá. Se eu tenho 5 pacotes, né? Cada pacote tem 4 figurinhas. Então, eu vou fazer eu vou fazer palitinho, que é mais rápido, para representar aqui para vocês, né? 5 vezes o 4. Então, cada pacote, vou colocar aqui o pacote de figurinha, ó, tem 1, 2, 3, 4 e 5 pacotes de figurinhas. Cada pacote tem 4 figurinhas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Então, cada pacote aí de figurinha tem 4 figurinhas. Então, eu tenho 5 pacotes e em cada tem 4. Aí, eu vou fazer o quê? Contar para eu saber quantas figurinhas tem no total, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Assim, eu descubro que 5, né? 5 vezes 4 é igual a 20. Essa é uma representação para eu resolver aí uma conta de multiplicação. Mas sempre eu vou conseguir fazer isso, professora, representar desenhando? Não, às vezes a gente vai encontrar multiplicações muito grandes e nós precisamos entender a tabuada de multiplicação, né? Por quê? Porque em contas grandes de multiplicação não tem como a gente ficar fazendo aí desenhos, não é mesmo? Então, a gente viu na aula anterior que a multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Então, novamente, o que é que eu podia fazer, já que a multiplicação é uma soma de parcelas iguais? O 5 vezes o 4 é o mesmo, né? É igual a 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, que é igual a 20, né, gente? Então, eu tenho 4 aí 5 vezes. Você acha que é mais fácil somar 5 o 4 repetido 5 vezes ou é mais fácil multiplicar 5 vezes o 4? É mais fácil multiplicar, né, gente? Então, em uma conta de multiplicação, a gente sempre vai acrescentando o número referente àquela tabuada, né? Mais para frente eu vou explicar algumas coisas para facilitar aí para vocês entenderem, tá bom? Então, continuando aqui, né, a gente viu que na letra A temos aí 20 figurinhas. Letra B. Que multiplicação pode ser feita para determinar quantas maçãs há nesta caixa? Então, aqui, se você só contar, você sabe que aqui tem 6 maçãs. Mas a pergunta lhe pede que multiplicação pode ser feita. Então, quando a gente vê algo assim na caixa, uma predisposição como essa, que pede para você fazer uma multiplicação, você vai pegar os números que estão aqui na linha vezes o número que está na coluna. Ou você vai pegar o número que está na coluna, né, a quantidade de coisas que está na coluna, vezes a quantidade de coisas que está na linha. Como está aqui, ó, 2 vezes o 3 é igual a 6. Aqui, a quantidade de coisas que está na coluna, né, na vertical, e a quantidade de coisas que está na horizontal. E aí, a gente descobriu que é 6. Ou 3 vezes 2, que é igual a 6. A quantidade de maçãs que está na linha, na horizontal, vezes a quantidade de maçãs que está na vertical. Então, a multiplicação que a gente poderia fazer aí era 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. Ambos o resultado é o mesmo, né? 6, porque isso alterou a posição aí dos números. Na letra C, partindo do zero e contando de 5 em 5, quais são os números que você vai falar até chegar ao 40? Então, ó, 0, 5 e 10, nós já tínhamos 15, 20, 25, 30, 35 e o 40. Então, os números que estavam faltando para a gente chegar no 40 eram o 15, o 20, o 25, o 30 e o 35. Tudo isso contando de 5 em 5. O que é contar de 5 em 5, professora? É sempre aumentar 5 a partir do zero. Do zero, 0 mais 5, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 5. Então, eu já tenho que sempre acrescentar 5. Aí, eu cheguei no 15. 15 mais 5, 20. 20 mais 5, 25 e assim sucessivamente até chegar ao 40. Na letra D, já pede que você conte, né, de 8 em 8. Então, você sempre vai iniciar do zero. 0 mais 8, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. 32 mais 8, 40. Bastava você chegar até o 40, tá? Então, contando de 8 em 8, ó, o resultado seria esse. 0, 8,
16, 24, 32 e 40. Aqui na página 123, a gente vai fixar a ideia de que a adição de quantidades iguais. Fixar na cabeça da gente que a multiplicação é uma adição de quantidades iguais. Aqui a gente tinha duas questões. Questão 1, letra A, complete. Há quantas aranhas aqui ao lado? Há 5 aranhas ao lado. Cada aranha tem 8 pernas. O total de pernas seria eu somar a quantidade de pernas de cada aranha. Então, se eu tenho 5 aranhas e cada aranha tem 8 pernas, eu vou somar o 8 5 vezes. 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 é igual a 40. Ou, para facilitar minha vida, já que eu tenho 5 aranhas, né? E cada aranha tem 8 pernas, então eu multiplico 5 vezes 8, 40. Letra B. E no caso de 7 aranhas, quantas pernas seria? Indica a multiplicação e a resposta. Então, se eu tenho 7 aranhas e cada uma delas tem 8 pernas, ficaria 7 vezes 8, que é igual a 56. E a resposta é 56 pernas. Questão de número 2. Disposição retangular. Essa questão de número 2, ela é muito parecida aqui com essa questão das maçãs. Porque o cálculo que você vai fazer é a mesma coisa. Você pode pegar o valor das carteiras que estão aí na horizontal, vezes o valor das carteiras que estão na vertical. Como ele chama aqui, né? Linhas e colunas. Observe as carteiras na sala de aula de Caio, ilustrada ao lado. Quantas carteiras são ao todo? Complete e indique a resposta. Aqui, se eu não tivesse esse material aqui embaixo, ó, mostrando a predisposição para eu responder, como que eu faria? Eu iria contar a quantidade de cadeiras que eu tenho aqui, ó, na vertical, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho aí 7 carteiras. Como ele chama aqui, 7 linhas, tá? Vezes, como eu faria se eu não tivesse aí o material já me explicando como fazer, né? Vezes a quantidade aí de carteiras na horizontal. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 7 vezes 5, né? Então, aí eu já ia obter uma multiplicação. Então, quanto que dá 7 vezes o 5? 7 vezes o 5 é igual a 35, tá? Então, estou explicando para vocês como eu faria se eu não tivesse aí a explicação, né? Então, é importante a gente visualizar dessa forma, porque nem sempre nós teremos essa explicação aqui, tá bom? Então, agora, com a explicação, a gente vai ver quantas carteiras tem ao todo. Então, o primeiro cálculo, ele pede que você calcule as 7 linhas de 5 carteiras. 7 linhas que ele chama é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 linhas de 5 carteiras. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 7 vezes 5, que é o mesmo que o 5 somado 7 vezes, que é igual a 35, e 7 vezes 5 é igual a 35. Ou, ele diz para você multiplicar, na verdade, as colunas de carteiras. Então, eu tenho, as colunas é esse aqui que ele chama. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 colunas e em cada uma dessas colunas eu tenho 7 carteiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 5 vezes o 7 é o mesmo que o 7 somado 5 vezes, que é a mesma coisa que 5 vezes 7. O resultado é 35. Observem que aqui eu somei o 5 7 vezes e aqui eu já somei o 7 5 vezes. Vejam que eu alterei somente a ordem, né, dos fatores. Aqui é 7 vezes o 5, o 7 veio primeiro. E aqui é 5 vezes 7, o 5 veio primeiro.
Se a gente observar, mesmo trocando a posição aí, o resultado é o mesmo. Tanto faz ser 7 vezes 5, como 5 vezes 7, o resultado é 35. E a resposta que você vai colocar aí, na sala de Caio há 35 carteiras. Para finalizar, a gente viu aí a combinação de possibilidades. E isso a gente vai usar bastante para responder diversas atividades aí sobre, né, a combinação de possibilidades. Então, o que que diz aí nossa terceira questão? Uma lanchonete oferece 4 sabores de suco natural: laranja, abacaxi, açaí e manga. Os sucos são servidos em copos de 3 tipos: pequeno, médio e grande. De quantas maneiras diferentes podemos pedir um suco? Então, de quantas maneiras diferentes podemos pedir um suco? Podemos chegar à resposta de várias maneiras. Veremos 3 delas pela árvore da possibilidade. Quem é a árvore da possibilidade? É essa aqui, ó. A árvore da possibilidade, por uma tabela, a tabela é essa aqui, e pela multiplicação. Então, a gente vai observar como que a gente vai chegar à resposta aí, através dessas 3 formas. Complete a tabela e os quadros com as multiplicações. Depois escreva a resposta do problema. Então, a árvore da possibilidade ela já está montada. Por quê? Porque a nossa questão diz o seguinte, que a lanchonete oferece 4 sabores de suco: laranja, abacaxi, açaí e manga. E esses sucos, eles podem ser vendidos aí em 3 tipos, né, em 3 tamanhos: pequeno, médio e grande. Então, eu posso comprar o suco de laranja no tamanho pequeno, no tamanho médio, no tamanho grande. O de abacaxi da mesma forma, o de açaí e o de manga. Então, aqui eu coloquei as possibilidades que eu tenho de fazer aí essa compra, né, desse suco, nos 3 tamanhos possíveis e nos 4 sabores que a gente tem aí disponíveis. Na tabela de possibilidades, como que eu faço? Eu coloco aqui o sabor do suco, né? Ou se fosse outra coisa, eu colocaria nesse lado aqui da tabela. E na parte de cima da tabela, eu coloco as possibilidades de eu comprar esse suco. Eu posso comprar esse suco pequeno, médio e grande. E aqui no restante dos quadrinhos, eu vou preencher com as possibilidades. O laranja, eu posso combinar, né? O laranja pequeno, um laranja médio e um laranja grande. Então, eu tenho 3 possibilidades de comprar o suco de laranja. O de abacaxi, eu também tenho 3 possibilidades. Posso comprar um abacaxi pequeno, um abacaxi médio e um abacaxi grande. Vejam que aí já estão as respostas, tá bom? O de açaí, eu tenho 3 possibilidades também: o açaí pequeno, açaí médio, açaí grande. E o de manga, manga pequeno, manga médio e manga grande. Se a gente observar, eu tenho 3 possibilidades para cada um, né? Para cada fruta, para cada sabor de suco. Eu tenho 3 tamanhos para o laranja, 3 tamanhos para o abacaxi, 3 tamanhos para o açaí e 3 tamanhos para a manga. Mas aí, como que eu faço isso na multiplicação? Vejamos aqui, ó. Na multiplicação, para cada um dos 4 sabores, há 3 tipos de copo. Então, se eu tenho 4 sabores, 4 vezes a quantidade de tipos de copo. 4 vezes 3, 12. Ou eu tenho, para cada um dos 3 tipos de copo, 3 vezes a quantidade de sabores. 3 vezes 4, 12. Vejamos que a gente alterou aqui a maneira de perguntar e mudou aí a posição dos fatores. Aqui era 4 vezes 3 e aqui é 3 vezes 4. Alterou o resultado? Não, né? Eu poderia descobrir esse resultado 12 de outra forma? Com certeza. Você sabe como que seria a outra forma de você descobrir aí essas possibilidades? Contando. Já que você fez aqui a árvore da possibilidade, você ia contar a quantidade de copos que você desenhou. Então, aqui nós temos 12 copos.
Logo, nós temos 12 maneiras diferentes de comprar o suco. Aqui na tabela, eu iria contar todos os nomes que eu coloquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E eu veria que eu tenho 12 maneiras diferentes. Mas é mais simples eu fazer a árvore das possibilidades ou a tabela, ou é mais simples eu fazer uma multiplicação? É mais simples eu fazer uma multiplicação, né? Mas por que que a gente vê essa combinação de possibilidades? Para que a gente tenha noção de que se eu não sei fazer a multiplicação, eu posso desenhar, né? Tanto a árvore das possibilidades como a tabela e descobrir o meu resultado. E a resposta final é: podemos pedir um suco de 12 maneiras diferentes. Então, gente, nossa correção de hoje é essa. Espero que vocês tenham compreendido e espero nas próximas aulas sanar mais dúvidas aí que vocês possam ter sobre a multiplicação.